Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alcione Ricardo Fel. Estou gravando esse material para vocês, para ajudar você que está estudando para a prova SC300 da Microsoft. É uma prova de nível intermediário, não é uma prova tão fácil, mas também não é uma prova tão difícil. O bom é que ela é bastante focada e direcionada para um produto específico, apesar desse produto ser bastante abrangente e ter bastante conteúdo para a gente ver e para a gente aprender. Vamos lá. Então, a prova é a SC300, Administrador de Acesso e Identidades da Microsoft, né? Antigamente a gente conhecia aí como Azure AD 2022, por aí a Microsoft alterou o nome para Microsoft Entra, particularmente achei uma boa mudança, porque fazia muita confusão com a DDS do ambiente on-premise. O que a gente vai conhecer agora nessa primeira parte. A gente vai explorar um pouco mais a fundo a identidade do Microsoft Entra. Então, o que é essa identidade, qual é o conceito, como é que ela funciona, para que ela serve. Então, nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho mais. O que a gente vai ver, quais são os tópicos que a gente vai ver que vão nos ajudar a explorar a identidade, né? Então, inicialmente explorando a identidade, explorar a identidade, vamos ver um pouquinho mais especificamente o que é essa identidade, né? Para que ela serve, quando que a gente utiliza, eu tenho ou não tenho. Depois vamos aí para os conceitos de administração da identidade. O que é administrar uma identidade? Seguindo autorização e autenticação. Também muito importante a gente entender a diferença disso, principalmente para o nosso trabalho no dia a dia. Isso vai até um pouco além de provas e outras coisas. Autenticação e autorização é um tópico muito interessante, muito importante. E vamos fechar aí com a auditoria e outros conceitos de identidade. Então, temos aqui paisagem identitária, né? Hoje a identidade é a nova fronteira de segurança. No passado a gente falava de firewall, falava de antivírus, falava de o meu computador, o meu celular, isso era a fronteira de segurança. Essa fronteira foi passada aí para nós, para nossa identidade, quem somos. Então, tudo o que a gente tem hoje está voltado a sendo protegido aí pelo quem somos, né? Então, quando a gente fala de paisagem identitária, nós estamos falando de um ecossistema complexo onde tem muitos usuários e cada usuário tem muito dispositivo, tem um computador, tem um celular, tem um tablet, e esses dispositivos têm muitos aplicativos, bastante aplicativos, e esses aplicativos têm permissões. Então, é realmente um ecossistema bem grande, bem complexo, é uma teia que se estende de uma forma muito extensa, né? E todos esses dispositivos estão conectados. Então, o mesmo aplicativo que eu tenho no celular, por vezes eu tenho no computador, por vezes eu tenho no tablet, por vezes eu tenho somente web, qualquer lugar que eu for. Então, eles estão todos conectados, né? E tudo isso precisa ser protegido de alguma forma. Então, essa prova, o SC300, ele vai preparar você para administrar e proteger exatamente esse ambiente gigante que se tornou em volta de uma identidade, né? Esse curso com certeza vai te trazer aí uma visão um pouco diferente, vai te trazer alguns insights diferentes relacionados à identidade, principalmente quando a gente fala num ambiente corporativo moderno, especialmente se esse ambiente for híbrido ou multi-cloud. Paisagem identitária na Microsoft. Então vamos entender um pouquinho sobre esse conceito dentro da Microsoft, né? Começando pela confiança zero. É uma nova forma de pensar, uma nova forma de proteger, considerando que eu não confio mais em ninguém, mesmo quem está aqui dentro, quem está lá fora. Eu verifiquei se essa pessoa se ela tem acesso, se ela não tem, eu vou continuar sempre verificando, vou continuar sempre tendo essa atenção. Então, eu vou fazer uma verificação explícita, né? Nada é confiável por padrão, esse é um padrão que eu preciso adotar. Cada acesso exige uma autenticação e uma validação. Esse cara já se autenticou, ele vai adiante, por vezes vai ter que se autenticar de novo, vou validar de novo se esse cara é esse cara, ele vai aceder um outro aplicativo, vai acessar isso, vai acessar aquilo, eu vou ter que estar sempre fazendo essa verificação explícita. Também eu vou trabalhar com o conceito de privilégio mínimo, já é um privilégio, já é um conceito um pouco mais antigo, esse conceito de privilégio mínimo já não vem de hoje, mas ultimamente ele ganhou muito
peso, porque as contas são invadidas e depois que essa conta é invadida, o privilégio que essa conta tem para tomar ações é o tamanho do dano que ela vai conseguir causar. Normalmente é por aí que ocorre. Então, se eu tenho uma conta que ela precisa apenas fazer determinada função, mas ela tem permissão para fazer diversas outras funções, o estrago que ela pode fazer é bem maior. Então, a gente parte aí de um conceito de privilégio mínimo. Não importa se é o diretor da empresa, se é do financeiro, se é o gerente, eu vou dar para ele somente o privilégio que ele necessita para fazer a sua função. Não é porque é diretor de empresa que eu vou dar um global admin para ele, que eu vou dar um domain admin para ele, que eu vou colocar ele com todas as permissões. O papel dele não é administrar o ambiente de IT. O papel dele é administrar o ambiente empresarial, corporativo. Então, eu vou trabalhar com ele com o privilégio mínimo, independente do cargo que ele tem, pressupor a violação. Então, sempre trabalhar aí pensando, né, sempre considerando que um ataque já pode estar em andamento, já pode estar acontecendo. Então, quando eu mudo a minha postura, né, quando eu começo a ter esse pensamento, a minha postura reativa passa por uma postura mais proativa. Eu vou trabalhar um pouco mais forte, vou estar verificando mais o meu ambiente, vou estar mais atento às minhas informações, o que está acontecendo dentro da minha casa. Também a descentralização de provedores, né? Hoje a gente tem aí identidades, provedores de identidades B2B, B2C, e também, né, temos credenciais verificáveis, né? Com a Microsoft Entra você já consegue trabalhar com identidades baseadas em blockchain. Também temos aí 4 ações aqui no ponto 3 que são bastante importantes, são chaves para a gente fazer essa administração de identidades, né? A gente fala primeiro em autenticar. O que é autenticar? Verificar se quem tentando obter o acesso é a pessoa que ela diz que é. Então, ela tem que, de alguma forma, se autenticar. Mais adiante, nesse vídeo, a gente ainda vai ver um pouquinho mais sobre os métodos de autenticação. Então, primeiro ponto, se autenticar. Segundo, autorizar, permitir ou não permitir um acesso, permitir ou negar um acesso. Eu preciso autorizar essa pessoa a fazer determinada ação. Seguido, administrar. Então, eu preciso aplicar políticas, eu preciso aplicar configurações nessas contas para que elas fiquem dentro do seu contexto e, por fim, auditar, né? Gerar relatórios, entender se essa conta tem um comportamento fora do padrão e se isso está ocorrendo tudo como supostamente deveria ser. Seguindo, a gente tem a proteção por criptografia. Proteção dos dados em trânsito através de criptografia. Também posso criptografar meus dados que não estão em trânsito e que estão em repouso lá no meu file server, no meu backup, enfim. Então, eu vou criptografar meus dados para quê? Para que quando alguém tente acessar, necessite ter uma chave para descriptografar, do contrário, essa pessoa não vai ter acesso aos meus dados, mesmo tendo os meus dados em posse. Né? E também considerar aí serviços que os melhores serviços, né, bons serviços são pagos, né? Não, a gente não vai ter somente serviços gratuitos a vida inteira. Tem muito produto bom gratuito, a gente utiliza muita ferramenta muito boa gratuita, mas eu não vou encontrar tudo que eu preciso em versões gratuitas, né? Na própria Microsoft a gente tem ali as licenças do Microsoft entra gratuita, mas quando a gente quer avançar um pouquinho, a gente tem que partir para uma P1, para uma P2 e assim por diante. E por fim, temos aí o ponto 5, proteger, detectar e responder. É um ciclo contínuo, eu vou estar sempre organizando a minha proteção, olhando o que está acontecendo, quando eu tenho um alerta, eu vou responder, né? A gente tem aí algumas ferramentas da Microsoft que ficam constantemente analisando logs e a gente consegue programar elas para dar essa resposta ou para nos informar e a gente poder responder isso em tempo hábil, né? Então, são 5 pontos aqui bastante interessantes para a gente entender um pouquinho sobre essa paisagem identitária, né? E hoje em dia, a identidade já não é algo que você configura uma vez e esquece, né? É um processo contínuo, a gente tem que estar sempre acompanhando e respondendo às possíveis ameaças. Então, como que a gente protege os ativos já que eles estão com
confiança zero, né? Como que a gente faz para proteger esses ativos com essa nova forma de pensar, com esse novo mindset que a gente tem aí de desconfiar de tudo? Então, antigamente a gente tinha a segurança totalmente voltada para o ambiente, né, para a rede interna. Passou da rede interna é porque é confiável, está tranquilo, é seguro. Muitas vezes a rede interna lá, não tinha nenhuma segurança para dentro, somente da borda para fora. Aquele era o perímetro, né? Aquele era o perímetro que eu tinha que proteger. Entrou no meu castelo, está aqui dentro, é confiável, né? Então, esse era o entendimento que a gente tinha no passado e ele funcionou por muito tempo. Porém, com o surgimento de novos meios de comunicação, com o surgimento aí de home office, diversos aplicativos e coisas do tipo, SaaS, mudou, mudou. Eu já não basta, eu proteger o meu perímetro, porque o acesso ele vem de fora, o que eu vou acessar está fora, não tá dentro do meu ambiente, é um aplicativo SaaS, como eu comentei, que está lá na nuvem, então eu não adianta eu proteger meu perímetro se o aplicativo tá fora, o meu colaborador está fora, está trabalhando em home office, está trabalhando de alguma outra forma, então antes era como mostra a imagem, era uma gaiola, estava tudo cadeado ali dentro, e se tu não consegue entrar, tu não consegue fazer nada porque tu não teve acesso. Agora não, agora a gente está tudo com tudo isso centralizado, então eu tenho que aplicar políticas centralizadas e dinâmicas que respondem conforme a situação. Por vezes a pessoa está fora, está em viagem ou alguma coisa do tipo, eu preciso criar políticas que protejam ela em diversas situações. Então, a gente tem políticas aí de localização, todo IP que for do Brasil, que for de Portugal, que for dos Estados Unidos, enfim, da onde for a nossa empresa, permite o acesso, mas a pessoa vai viajar, não consegue ter acesso. É, tem que ir lá fazer uma exceção e coisas do tipo. Então, mudou bastante, né? As nossas políticas aí passam a ser bem mais dinâmicas, a segurança passa a ser a nível do utilizador, né? Eu preciso entender bem mais o utilizador e estar sempre acompanhando, sempre fazendo essas mudanças, né? Então, não importa se está utilizando o Azure, outro data center, o notebook em casa, dentro do trabalho, o meu pensamento tem que ser sempre, eu vou centralizar aqui para que todos eles venham aqui buscar essa política, independente de como for, e se eles cumprirem o requisito da política, se vierem da região certa, se utilizar o tipo de autenticação certa, se autenticarem da maneira correta, eles vão ter acesso a X coisa que é permitido, né? Então, com essa abordagem, como eu comentei no começo, dei o exemplo do castelo, a Microsoft já não protege somente o castelo, né? As janelas, porta e tudo mais desse castelo. Ela passa a proteger a pessoa, né? O rei, vamos colocar assim, aonde ele vai. Então, não importa onde ele vai, a Microsoft vai ter uma maneira de proteger essa pessoa, mesmo que ele saia do castelo, vá passear, faça outras coisas, etc, etc. A Microsoft vai ter opções para manter essa identidade protegida. Princípios de confiança zero, né? Então, vamos entender um pouquinho mais quais são os princípios dessa confiança zero. Começando por verificação explícita. Sempre valide todos os pontos de dados disponíveis, incluindo a identidade e localização do utilizador, a integridade do dispositivo. Você tem lá alguma coisa no computador, no celular, que indica que esse dispositivo foi comprometido. O contexto de serviço ou carga de trabalho, se está fora do horário, se está fazendo uma atividade excessiva que não costuma fazer, se está um pouco fora do horário, classificação dos dados e anomalia, mais uma vez, fora do país, fora do horário, comportamento diferente. Tudo isso a Microsoft avalia e toma uma decisão. Por vezes ela bloqueia o acesso, por vezes ela bloqueia a conta, por vezes ela exige uma autenticação do tipo MFA, então múltiplo fator de autenticação, então partes aí dessa verificação explícita que a Microsoft vai fazendo a todo tempo e você pode configurar mais rígida, menos rígida, mais frequente, menos frequente, enfim, você tem uma série de configurações que você consegue aplicar para que essas identidades estejam melhores protegidas. O uso
usar o acesso com privilégios mínimos, já comentamos um pouquinho sobre isso aí. Dar permissão somente para a pessoa fazer o que ela precisa fazer, para essa identidade realizar somente o que ela precisa realizar. Por vezes a gente tem até 2 contas, uma para administrar e a outra para utilizar simplesmente. Essa é uma excelente prática. A conta que a gente vai simplesmente utilizar, logar no nosso computador e coisas do tipo, essa conta vai ter o mínimo de privilégio, e a conta que a gente administrar, a gente vai aumentar as camadas de proteções dela, e essa conta vai ter mais privilégios. Então a gente tem aí algumas opções como o JIT, Just in Time, que é um acesso temporário sob demanda. Você libera o acesso para aquela conta de administrador e ela vai funcionar temporariamente, conforme aprovação ou não aprovação de outros administradores. A gente tem o GE, que é as permissões mínimas para realizar todas as tarefas através de um PowerShell. Você vai criar um GE e dentro deste ambiente, vamos colocar dessa forma, ele só vai aceitar os comandos específicos aos quais ele foi configurado. Então, vai fazer aquela tarefa e nada mais, mesmo você estando aí dentro de uma console do PowerShell, que teoricamente é extremamente poderosa. E políticas adaptativas, né? Então, acessos condicionais e outras possibilidades que a gente tem aí para restringir o acesso, né? Se essa conta aqui ela estiver em determinada situação, ou se ela não estiver em determinada situação, ela não tem acesso aos seus poderes administrativos, né? E por fim, pressupor a violação, né? Sempre ir aí com a mentalidade, sempre ir com o entendimento que esse ambiente já pode ter sido violado, essa identidade já pode ter sido vazada e um ataque já pode estar ocorrendo, né? Se a gente entende que essa violação já ocorreu, a gente tem coisas que a gente pode fazer para proteger, como por exemplo a segmentação, segmentar a rede ou segmentar os acessos do aplicativo, os módulos e coisas do tipo. Criptografia de ponta a ponta. Se essa conta que tem permissões já vazou, já foi invadida, os dados estarem criptografados tanto em repouso quanto em trânsito vão com certeza aumentar a minha segurança. Análise e resposta à ameaça. Então, está sempre acompanhando e já tem um plano de ação para cada tipo de ameaça que eu mapeei que pode vir a ocorrer. Então, já está sempre preparado para reagir a cada uma das ameaças que eu entendi que pode vir a ocorrer no meu ambiente, né? O atacante já pode estar dentro do nosso ambiente, dentro da nossa rede, já pode estar acessando nossas aplicações, né? E cada movimento ele precisa ser monitorado, a gente precisa ter log de tudo que aconteceu, a gente precisa ter log de tudo que as pessoas podem fazer, a gente precisa salvar esses logs para que eles não sejam apagados. Então, são 3 pilares aí da confiança zero, que com certeza no momento que a gente entende, vão nos deixar aí muito mais preparado para essa prova. Então, como implantar as soluções de confiança zero, né? Esse slide ele é muito bom, ele mostra uma forma um pouco mais prática, né, como que é a confiança zero aplicada nos diferentes pilares da TI moderna, né, nos diferentes pontos aí da TI moderna, e especialmente reforça que a identidade é um ponto de partida, né? Então a gente parte sempre aí dentro desses 6 pilares, o primeiro é a identidade. Essa identidade ela passa a ser a nossa nova linha de defesa, né? A gente entende que se a gente conseguiu proteger a identidade do modo geral, é bem provável que o demais consiga ser protegido, porque na grande maioria dos casos, sem uma identidade, não é possível ter um acesso, ou, na grande maioria dos casos, depois que se consegue uma identidade, né? Depois consegue se fazer passar por aquela identidade, você consegue diversos acessos. Então, essa identidade é um novo perímetro, a gente vai proteger ela aí dentro do Microsoft Entra com a utilização da MFA, com a utilização de acesso condicional, e essa prova, esse C300, ela foca muito nisso, ela traz esse tema com um grande peso, né? Então, é o nosso novo painel de controle aí, tudo que a gente precisa começar protegendo, sem dúvida nenhuma, é a identidade. Seguindo, a gente vai para o ponto de extremidade, né? Ponto de extremidades aí, os endpoints, os celulares, os notebooks, enfim.
Então, eu posso estar gerenciando isso com Intune ou e protegendo com o Microsoft Defender, produtos da Microsoft aí bastante voltados para os endpoints, né? Então, posso aplicar políticas, posso fazer diversas coisas. Parte de dados, quando a gente fala em dados, a gente está falando em classificar o dado, em rotular o dado, criptografar o dado. Tem uma série de coisas que eu consigo fazer aí com o Purview, aplicar as políticas de DLP que a Microsoft oferece aí com as licenças P1 e P2 do Microsoft Entra, está evitando que esse dado vaze, né? Quando a gente fala proteger o dado, a gente não está falando somente contra a perda do dado, mas a gente está falando também contra o vazamento do dado. Então, são situações que a gente precisa pensar quando a gente fala em proteção de dados. Seguido, temos a parte de aplicativos, né? Os aplicativos eu consigo estar fazendo a integração com o Microsoft Entra para que eles se autentiquem sempre ao Microsoft Entra. Então, a mesma conta que eu estou utilizando toda aquela proteção que a Microsoft oferece, MFA, acesso condicional e tudo mais, eu posso estar condicionando o acesso aplicativo a essa autenticação, posso aplicar um SSO, um Sync Sign-On, para facilitar um pouco a vida do usuário, mas sem deixar de tornar isso seguro. Seguindo, a gente já vai para a infraestrutura, infraestrutura padrão, lá meus servidores, minhas clouds e tudo mais, mas com as minhas ferramentas modernas, né? Eu tenho ali Just in Time, que eu comentei, eu vou ter aí a possibilidade de usar o Private Identity Manager também, uma ferramenta excelente para fazer a proteção dessas contas. Eu tenho também o RBAC, né, que são as permissões baseadas na função. Eu crio uma permissão não mais para a pessoa, e sim para função. Então, a pessoa, conforme ela vai tendo funções diferentes, a gente vai aplicando essas permissões baseadas nas funções. E, por fim, a segmentação da rede, né? Eu vou fazer toda a minha segmentação da rede, aquela minha segurança antiga lá, o meu perímetro da empresa, o faro, isso não vai deixar de ter. Eu vou continuar tendo tudo isso aí na minha empresa ou na minha nuvem. Antes disso, eu vou proteger uma série de coisas. Eu não vou começar protegendo pelo perímetro e para dentro está tudo seguro. Não mais, isso já é passado, isso já não te deixa mais seguro, né? Então, esse Zero Trust não é algo que você consegue simplesmente acessar uma store e fazer uma compra, né? É algo que você vai implementando em camadas, né? Começa com a identidade e depois você vai aumentando até a borda da sua rede, né? Então, mudou um pouco, a gente está falando aí de um mundo diferente, um mundo dinâmico, várias possibilidades de acesso, e a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga isso. Esse slide deixa isso muito claro, uma maneira linear por onde a gente começa e é onde a gente termina, e a gente acaba terminando lá onde era antigamente o começo, né?